Vamos nessa, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário aí dos santistas que estiverem assistindo aí esta live do grupo Mundo Fantástico ao redor deste planeta. Eu acredito que a grande maioria seja de noite, né? Mas se você estiver aí no Japão ou outro qualquer lugar aí em fuso horário diferente, bom dia, boa tarde, então boa noite para vocês aí, sejam bem-vindos a mais uma live do grupo Mundo Fantástico. Lembrando que também essa live também pode estar disponível no meu canal no YouTube, o SFC Raiz, que eu também faço vídeos também, vlogs. Bom, agora, nessa época de pandemia, o vlog está cancelado porque não pode ter público na arquibancada. Então eu faço aí análise dos jogos aí do Santos, falo aí a respeito dos comentários, dos rumos aí que nós temos aí do nosso grande glorioso alvinegro praiano, que cheguei aí até sugerir na pauta aí do assunto nesta semana, que nossa torcida foi surpreendida com mais uma mina terrestre aí para ser montada contra o nosso clube a respeito do negócio da FIFA, que eu vou falar muito aí também a respeito, que até o colega aí que pautou aí esse assunto, eu vou explicar aí direitinho, mas breves palavras é o que deve estar acontecendo aí do nosso clube. Mais uma vez corre um sério risco aí de ter que fatores externos, quando todos almejam estar em mares calmos, sempre tem alguma coisa da nossa diretoria que zica o bagulho todinho. Infelizmente é isso aí que temos hoje em dia e vamos que vamos. Só trazer apenas uma breve análise ainda da última partida feita aí do Santos Futebol Clube, da volta da Libertadores diante do Olímpia, em que nós empatamos aí 100 gols com a equipe paraguaia, jogo que tivemos aí a chance até de ter um resultado um pouco mais favorável em virtude do fato de que eles ficaram com um jogador a menos aí a partir do segundo tempo. Um jogo que mostrou, digamos, um esquema burocrático que ainda empaira sobre a nossa equipe, não somente agora da época do Cuca, mas também já na época talvez até do Sampaoli, talvez já se via isso, né? Uma certa limitação do elenco de vez em quando de criação de jogadas, principalmente no que se refere ao seu meio de campo. Passou isso por Sampaoli, passou isso na época do Gesualdo e agora estamos vendo isso na época do Cuca, né? Quer que ou não, né? Eu vou falar até você, de certa forma, um pouco, talvez eu possa discordar de mim, que desde o Lucas Lima, por mais críticas que tivemos a respeito dele, não tivemos até agora, desde ele, um armador, num camisa 10 de ofício, a gente está pagando por isso. Desde então, o que nós tivemos aí nesse esquema? Vamos lá, quem foi? Brian Ruiz? Brian Ruiz não rendeu. Né? E agora temos aí o nosso excelentíssimo, ilustríssimo Carlos Sanches aí, que talvez é o cara mais próximo de armador, sendo que ele talvez nunca foi um cara desse tipo. Né? Daí, se você perguntar o histórico dele, o Santos nunca foi um cara de camisa 10 de chamar responsa. Pode ser um armador de jogadas, mas não aquele 10 típico. Né? E ontem, não foi na terça-feira, nós pagamos por essa limitação, sempre, né, com jogadas sempre na ponta, dependendo sempre de Marinho e de Soteldo. O treinador deles, da equipe do Olímpia, com certeza deve ter estudado o nosso esquema, que se colocar 3 caras na marcação nas pontas, tanto do Marinho quanto do Soteldo, nosso time fica muito limitado, com pouca criação, né? Não temos jogadas de profundidade pelo meio. Agora isso vai se ver pelas outras equipes aí que nós tivemos talvez um cara tipo Gabriel Sara, lá do São Paulo, que fez aquele segundo gol na partida de semana passada, pelo brasileiro. Nós não temos isso no Santos. Nós tínhamos talvez uma fase mais efêmera do Diego Pituca, mas agora, infelizmente, ele não rende aquilo que ele tinha no início, quando ele subiu para o profissional do Santos B para o Santos profissional. Eu acredito aqui, talvez, em parte, que ele ter sido deslocado mais pelo lado esquerdo, talvez foi por isso que ele não esteja rendendo tanto. Minha humilde opinião, eu acho que seja muito difícil disso acontecer. O Cuca não vai tirar o Carlos Sanches de jeito nenhum. Eu gostaria muito que ele desse um tempinho nele, não somente tirasse no segundo tempo, mas parece que vão ter que aprender da pior maneira. Não sou mãe de nada nem nada, mas se você tiver hoje o Carlos Sanches numa situação que ele se encontra no momento, ele zica, ele emperra algo que talvez poderíamos ter mais criação nesse meio do campo. Isso
o Jobson talvez. Se você deslocar o Pituca no lugar do Sanches, talvez o Jobson, você dizer 3 volantes, qualquer coisa agora pode, sim, pode tentar. Melhor tentar do que ficar nessa mesmice que nós vimos nessa última partida. Além disso, também falar do Cuca, que queimou 3 centroavantes nessa partida. Queimou 3 centroavantes. Por quê? Primeiro foi o Raniel. O Raniel que demonstrou mais uma vez que, quer dizer, voltou com graves sintomas de Covid, que não entender é grave, porque não temos cura ainda nesse Covid. Nós vemos a profissionais de trabalho voltando apenas em cerca de um mês, né, depois de terem contraído o Covid-19, e daí aparece o Raniel, em torno de 10 dias já aparece jogando. No princípio até achei ótimo, porque pelos antecedentes das partidas aí que tivemos, diante do Flamengo, que deu azar também, se um gol deles pudesse ter sido validado, talvez aí tivemos uma sorte melhor. Podíamos estar falando aí do Raniel um pouco com mais em evidência. Ele rendeu, na minha opinião, acho que melhor do que, por exemplo, o próprio Caio Jorge, mas fisicamente deu-se para perceber que ele não estava ainda em condições adequadas para voltar numa partida, ainda mais uma partida importante como essa, numa Libertadores. Infelizmente, ele perdeu, parece que o tempo da bola durante a partida, várias jogadas aí, até um gol que ele perdeu, acho que dificilmente talvez um outro jogador, até mesmo o Caio Jorge, teria perdido, que era aquele lançamento de cabeça que sobrou para ele e foi atrasado. Então, pagamos aí por isso. Talvez o Caio Jorge, por exemplo, agora ele está se tratando e não está ainda fisicamente bem. Eu acho até que, por lição pelo que aconteceu, pelo rendimento do Raniel, talvez acho que o Cuca não deva colocar o Caio Jorge nessa última partida aí que vamos ter diante do Botafogo, porque pode ser que também não esteja rendendo bem. Fisicamente, né, quer queira ou quer não, o atleta sente, independente de ser atleta. Ele diga que talvez os atletas não sintam tanto esses sintomas, mas sente. E eu acho que o Raniel sentiu muito isso. Acho que foi um erro, né, do Cuca ter colocado o Raniel numa situação dessa, podia ter esperado mais um pouco. E também, quando ele colocou o Marcos Leonardo, né, segundo outro jogador, outro centroavante de ofício aí, que está subindo pro profissional com ele, Marcos Leonardo de centroavante numa partida de Libertadores, acho que queimou o garoto. Bom, ele já tinha jogado diante do São Paulo, mas não como centroavante, mais um cara de beirada do ofício, onde que no primeiro tempo ele não rendeu, porque, né, não é também a função dele. E quando ele jogou, entrou no segundo tempo, ele já deram um cartão de visita, o que significa uma Libertadores. Né? Tomou uma cabeçada na nuca, que até quase que ele saiu de maca. Mal tinha entrado, ele quase se machucou gravemente. Acho que o Cuca errou em não ter, por exemplo, colocado o Lucas Braga, na minha opinião, que era o cara mais adequado e mais fisicamente apto a jogar essa partida. Porque justo no momento em que o Lucas Braga tem a chance de jogar na posição dele de ofício, na qual ele também é centroavante, que até aqui nós vivenciamos ele apenas jogando improvisado na ponta esquerda como opção para o Soteldo, né, diante do Ceará, que ele foi suspenso, e agora nessa partida do Botafogo ele também não vai jogar por estar suspenso também. Bom, aí eu acho que ele errou, não é uma partida de Taça São Paulo de Juniores, não é uma partida de Santos B de Sub-23, é um jogo de Libertadores. Acho que deveria ter esperado um pouco antes de ter colocado esse garoto aí numa fria. Para mim, acho que o Cuca colocou o garoto numa fria, podia ter colocado o Lucas Braga, que talvez tivesse sido ele, ao invés do Raniel, naquelas chances aí que eu já citei. Talvez o Santos poderia, a gente está aqui falando já no Santos quase classificado, não um empate aí desperdiçado a duras penas, um time totalmente burocrático que vimos aí em certas partidas anteriores, na época até do Gesualdo e em algumas situações do próprio São Paulo. E agora vamos encarar o Delfim do Equador no jogo de quinta-feira às 11 horas, horário de Brasília, de logística. Delfim, que é o último colocado no nosso grupo, ele perdeu por Defensa e Justiça no dia seguinte. O grupo está um pouquinho embolado, talvez esses três, Santos, Olímpia e Defensa e Justiça, também entre essas três equipes. O Santos aí tem uma grande oportunidade de terminar essa fase de grupos em primeiro lugar, porém
né, não dá sopa para azar. Talvez essa partida aí, da qual eu vou falar aí com certeza, depois do jogo do Botafogo, analisar um pouco sobre essa equipe do Delfim do Equador na quinta-feira. Bem, com isso, vamos para os outros assuntos aí. Galera, se vocês estiverem aí ouvindo aí, podem deixar perguntas e sugestões aí que eu estou olhando aí pelo vídeo, beleza? Falando aí um breve resumão aí dos acontecimentos do Santos, podem verificar se o som tá bom, beleza também. Falar aí do lançamento do novo uniforme 3 do Santos, que dá um certo pano para manga aí, né? Isso foi anunciado nas redes sociais do nosso clube aí, que foi uma camisa azul celeste, com detalhes aí do símbolo, do antigo símbolo das letras entrelaçadas da década de 40, que foi usado entre 1942 e 1944, inédita na história do clube, pelo menos com essa combinação, porque na época que esse símbolo foi usado, nessa época aí, foi com a camisa de listras horizontais preta e branca. Acho que na época o pessoal, como não vingou muito, ficou muito uma fase que o Santos não estava muito bem, uma época de hiato aí, sem títulos no clube, aí voltaram depois com o tradicional símbolo desse aqui, que nós vemos hoje. Mas é uma grande alternativa boa para se lançar e inovar, sou a favor dessas inovações também. Para quem gostou, foi um deleite, foi uma grande sacada aí, que talvez o povo ficou muito crítico, porque o clube, a diretoria lançou, mas que ainda precisa ter a aprovação do Conselho Deliberativo, conforme prevê no nosso Estatuto Social do clube, que determina que nossas cores são, as nossas camisas são a camisa branca e a camisa listrada. Uma terceira camisa tem que tem a anuência do egrégio Conselho Deliberativo, isso ainda não foi feito, né? Deu essa crítica aí, porque lançaram esta nova camisa 3 sem a aprovação, sem ter sido oficializada, então ela não pode ser usada ainda no plantel da equipe do Santos oficialmente, sem essa tramitação toda. Parece que pelo que eu escutei numa matéria aí, que o lançamento feminino, nas camisas femininas já foram esgotados, o que é muito legal. É bom para mim. Isso aí pode virar uma receita aí para o clube, que a gente está precisando. E o pretexto que eu vi da matéria que a diretoria deu, pelo fato de ter lançado essa camisa aí, e por causa disso ter lançado essa gafe, foi que isso foi em conjunto aí com os outros clubes que são também patrocinados pela Ombro, que no caso também são o Atlético Paranaense, o Avaí, a Chapecoense, Fluminense, Grêmio e Sport Recife, que também tinham lançado, fizeram a mesma aí jogada de marketing. Para quê? Para que se evitasse, segundo aí, vazamentos, né? A gente, historicamente, dá para se lembrar aí de alguns anos atrás, que eu lembro que na camisa da temporada de 2016 houve uma confusão aí, que foi vazada também, a camisa com detalhes de listras no meio, né? As listras verticais pretas e brancas no camisa azul, bonito, né? Bonito. Talvez, na minha opinião, acho que o que zicou mesmo foi aquelas listras verticais pretas e brancas, mas a numeração foi show de bola. Eu até achei melhor em termos de cores, até mais do que na ocasião, naquela própria camisa principal branca. Mas houve vazamentos também, houve confusão pelo fato de terem vazado, e para evitar esse tipo de coisa que já tinha acontecido anteriormente, eles fizeram essa jogadinha para evitar esse tipo de coisa, né? A estratégia, como eu já disse, foi alinhada, né? E eles aí acreditavam que o preço, né, no início da comercialização pode aumentar aí o número de peças compradas. Muita gente aí, eu lancei aí a publicação, a postagem aí no grupo, né? Eu acredito que a grande maioria gostou. Quando for realmente aí oficializado, estará disponível nas lojas Santos Store, daí da nosso Santos Futebol Clube aqui, pelo menos aqui em Santos, no de Santos só temos aí a Vila Belmiro. E também nas que talvez muitos afirmam que é até mais compensativo comprar nas varejistas do que nas próprias lojas oficiais do clube, porque está o preço aí. Está em torno aí, agora, em torno de R$260.
não vai sair disso aí, infelizmente, né? Tá muito caro aí, ainda mais agora com essa crise, pô, o nosso real aumentando, a cotação do real aumentando cada vez mais, inflacionando aí a nossa crise econômica. Bom, tomara que aí talvez, né, rezar aí por um milagre, aí, de repente a diretoria lança algum modelo mais popular aí para a torcida, até com um modo de alavancar a receita do clube também, ganhar com os seus produtos licenciados, seus produtos originais do clube, né? Ver para quê? Outro aí, falando das notícias, das notícias ruins, temos aí o Santos é denunciado pode ser multado por quebra de protocolo do Covid-19. O Santos, o clube, foi denunciado aí pela diretoria de competições da CBF por 2 infrações às normas e diretrizes de segurança para evitar a contaminação de Covid-19. O jogo foi na ocasião do jogo diante do Atlético Mineiro, né, e a Procuradoria do STJD fará denúncia e se o Santos for realmente condenado, terá que aí pagar uma multa entre 100 e 100 mil reais. Né? A primeira vez aí, segundo a alegação da diretoria de competições da CBF, né, o clube se recusou a cumprir as determinações de preservação do gramado, né, que prevê, né, entre outras coisas, evitar que os jogadores troquem de camisa. Será que não teve ninguém que observou que não se pode trocar a camisa no momento desse aí? Por causa dessa bobeira, a gente pode perder 100 mil reais por causa dessa inobservância, para não dizer atrapalhada. Né? Pode lembrar que temos 2 gestores nossos que são chefes de delegação no clube, que não compareceram, acho que não estavam aí durante a partida, se não me engano, pode me corrigir se eu estiver errado, mas que esses 2 gestores foram punidos aí pela da invasão de campo, foram lá reclamar com o árbitro naquela partida diante do Flamengo, que deu toda aquela confusão por causa do VAR. Eu não sei se teve gente aí substituta ou se eles estavam aí também, ou ainda estavam presentes, né, aguardando essa punição. Mas aí mais uma falha aí dessa nossa diretoria, que por questão de bobeira ainda pode perder uma notinha, uma graninha por causa disso, né? Deixa eu me dar um pouco a garganta, que agora eu vou falar das bombas. Vamos lá. E aí? Santos pode perder pontos se as dívidas não forem pagas na FIFA. Olha só. Como forma, eu já me prevendo aí, quem já é inscrito aí no meu canal no YouTube, quem me acompanha nos vídeos e também pelos próprios contágios do grupo, no próprio grupo, né, já falei com antecedência do que poderia acontecer, o que ainda pode acontecer, do perigo real e imediato que nós corremos em virtude aí dessa gestão para lá de nefasta, que isso nunca aconteceu na história do nosso Santos. Nossos torcedores, a nossa nação santista foi surpreendida, né, ao pelo menos a grande parte do que infelizmente ainda não acompanha por dentro dos bastidores do clube, com mais uma notificação, por mais uma ação contra o clube, desta vez por parte do clube Huachipato do Chile, relativo ao atleta, a aquisição dos 50% dos direitos do atleta Jefferson Soteldo. O valor gira em torno de 18 milhões de reais, podendo ser acrescidos a 61 milhões, que é o valor que contestado pela equipe chilena, pela aquisição dele, né? Esse valor pode ser ainda mais inflacionado, pode chegar a esse valor pela segunda parcela do atacante, que ainda não foi quitado por parte desta diretoria, além, né, do que nós já conhecemos aí em virtude do caso do Kleber Reis, um jogador aí que foi adquirido em 2017, ainda na gestão anterior do Hamburgo da Alemanha, e que essa diretoria tentou levar em banho-maria, e agora estamos pagando aí o preço de ter sanções tanto do Hamburgo quanto do Huachipato. Explicando um pouco melhor, o fato de por si só qualquer sanção da FIFA por qualquer clube, independente de ser da quantidade, já corremos um sério risco de perder pontos na FIFA. Isso porque já contra o Hamburgo nós já corremos esse risco. Por quê? A FIFA trabalha por etapas, né? Quando, por exemplo, o clube não quita, né, em termos de período de 6 meses,
né? Quando o Hamburgo, por exemplo, citar o exemplo do Hamburgo, que notificou o Santos a primeira vez. Já na época da administração do Modesto Roma, já havia ameaçado entrar com uma ação na FIFA. Entrou essa nova gestão agora do senhor José Carlos Pérez. O Hamburgo já havia advertido ao Santos de que iria entrar com uma ação na FIFA caso não quitasse essas pendências em relativo à aquisição do Kleber Reis. 6 meses, de 6 em 6 meses, teve uma notificação. E a FIFA trabalha por etapas. A primeira foi a advertência. A primeira advertência foi em agosto de 2019. Na mesma época, que vocês devem se lembrar, o Santos, o seu intermédio, seu presidente, estava fazendo aí das tripas coração para reforçar o elenco, capitaneado por seu Jorge Sampaoli. Enquanto o Santos era advertido na FIFA pela primeira vez, o Santos gastava com Uribe, o Santos gastava com a aquisição de outros jogadores que vieram aí, Felipe Aguilar, também veio nessa época, também a quitação, né, dos direitos econômicos aí do Bruno Henrique para trazer o Uribe. Quem mais que eu posso me lembrar agora? O próprio goleiro Everson, né, que também veio a pedido aí do próprio Jorge Sampaoli. Enquanto o Santos gastava aí em torno de cerca de quase 80 milhões, ou gastou não, ou previu-se que pagar, porque grande parte desses valores o Santos não pagou ainda. Né? A julgar pelo próprio Aguilar, no qual eu vou falar também, né? Cerca de 80 milhões de reais circulando para reforçar o elenco do Santos, enquanto que na época o Santos devia tido apenas 14 milhões de reais para pagar o Bulbo. Aí, passado essas notificações, passada essa advertência, o Santos foi obrigado aí agora, acrescido da multa. Quando o Santos não quitou, o Santos acabou ganhando mais uma multa. Essa foi a primeira sanção da FIFA. Né? Como o Santos não pagou o valor integral, foi acrescido o valor de multa, que foi em 500 mil euros. Agora, falando agora de memória, falando em euros, mas eu gosto de falar mais em reais, e foi acrescido em 12 milhões de reais. Entendeu? Essa que agora gira em torno de 30 milhões. Quer dizer, o que era de 14 milhões na gestão do Modesto, virou 30 milhões na gestão do seu Pérez. Então não adianta dizer que foi culpa da administração anterior, como certos portais aí, por exemplo, muito ligados à administração atual, podem dizer que foi por causa do Modesto. E é por isso que o seu Pérez aí, eu vou até responder a uma colega aí que pautou esse assunto, pelo fato do Pérez não quitar essa dívida, uma delas é essa, ranço político, meus caros, ranço político. Agora parece que o Pérez pensa que como a dívida não é com ele, não foi ele que contraiu, ele achou que poderia depois dobrar, né, o clube alemão, né, quando ele quisesse, da maneira como quisesse, né, como é certos outros aí, outras pendências que eu vou citar também, que pode parcelar 15, 20 vezes a perder de vista, mas eles se mostraram, estão no direito deles, não adianta criticar o Hamburgo da Alemanha. A dívida é nossa, o problema é nosso e a gente tem que se virar com esses problemas. E o seu Pérez, por ranço político, por pirraça, não pagou, não quis, né? Fez que não era com ele, e agora essa dívida com o Hamburgo, tem uma dessas dívidas que agora temos esse problema agora com o Atipato, que também advertiu o Santos que não iria, que caso não fosse, pelo menos não tivesse feito algum acordo, né, para que resolvesse essa dívida, tomou a mesma atitude do Hamburgo. E agora qualquer uma dessas sanções, qualquer uma, se o Santos não pelo menos resolver, pelo menos impedir de vista, ou fazer com que esses respectivos clubes aceitem, pelo menos uma parte do acordo, o Santos pode perder ponto sim. Podemos perder pontos sim. Estamos numa situação inédita na história do nosso clube de perder 18 pontos. Podemos ser o primeiro clube da história do futebol brasileiro. Né? Tivemos aí, por exemplo, do Cruzeiro, mas no caso do Santos é diferente. No caso do Santos é um clube de Série A que pode ser rebaixado sim. Então devemos ter essa possibilidade sim, galera. A torcida precisa abrir os olhos. Eu acho que, na minha opinião, vou dizer na minha opinião, que os torcedores do Santos ainda não querem acreditar nessa possibilidade. Eu acho que tem que acreditar sim. Porque acreditando nessa possibilidade é uma forma de pressionar a diretoria para ter uma atitude mais correta. Infelizmente a nossa torcida ainda
por influência da própria diretoria, que gosta de fazer piadinhas nos portais, nas redes sociais, recentemente colocou aí uma postagem dizendo que iam trazendo boas notícias com uma bandeirinha da Alemanha, brincando com a inteligência do torcedor. Se essa diretoria tivesse realmente essa competência que tem para ficar fazendo gracinha em rede social para tentar iludir o torcedor com coisas mais concretas, com coisas que mais realmente importam do clube, talvez a nossa situação não estaria tão grave como corremos agora. Elas gostam muito de acompanhar as redes sociais, é uma diretoria que gosta de acompanhar muito o que acontece na internet, se liga muito o que acontece no Facebook, no YouTube e outras mais. Mas em termos de profissionalismo na diretoria, o que realmente importa, que é justamente isso, eles não são muito competentes não. E a nossa torcida e o clube em gestão, a imagem do clube é que está pagando o pato. Nós é que estamos sofrendo com esse probleminha. E por causa disso, né, qualquer sanção, como voltando aí no assunto, o Santos pode ter esse risco sim. Se, por exemplo, nós já temos esse problema do Hamburgo desde 2017. Então já vai se fazer 3 para 4 anos. 3 para 4 anos, se isso não se resolver, só o fato de o Santos não parar o Hamburgo já incorre em perda de pontos do Santos. E se o Atipato, conforme aí deu uma declaração do nosso presidente José Carlos Pérez, que disse, chegou até a mencionar que pelo fato de que o mecanismo da FIFA de começar a ter essas sanções começou em 2017 e que essa sanção do mundo foi antes dessa legislação da FIFA, o Santos não correria o risco de perder pontos. Então, só para vocês tomarem ideia do risco que corremos com esse presidente do clube, né? Juridicamente ele pensa que o Santos, mesmo com esse problema, mesmo com esse risco, ele acha que o Santos não corre risco. Ele chegou a postar isso, chegou a anunciar na imprensa que nós não corremos risco justo porque o fato do Hamburgo ter sido antes dessa sanção, da FIFA começar a adotar essas sanções. Então, que juridicamente não valia. É brincadeira, né, Pérez? Brincadeira. E agora, esses especialistas no ramo jurídico realmente dizem o contrário, que realmente isso não se justifica, não procede essa declaração do Pérez. Nós podemos sim correr, mesmo o fato de que o problema do Hamburgo tenha corrido antes, e agora o problema do Atipato correu agora, na data em vigor, nós corremos risco sim. E risco duplo. Seja do Hamburgo, do Atipato, e também nós tomamos problemas com o caso do Felipe Aguilar. O Clube Atlético Nacional da Colômbia já postou, eles costumam colocar no site oficial deles, né, as notícias, e o comunicado já deu 2 pitos já em cima do nosso clube, por 2 vezes, e que já considera tomar as mesmas atitudes que tomaram o Hamburgo e o Atipato. Tá? O Atlético Nacional por causa do Felipe Aguilar. E mesmo assim por causa de uma parcela. Agora eram 387 mil reais. E já por causa do juros já gira em torno de 1 milhão. Quer dizer, se nós já não temos dinheiro para pagar essa última parcela do Felipe Aguilar, o que dizer então desse problema do Atipato, que já pode virar de 18 para 61 milhões e dos 30 milhões de Hamburgo. Julguem por vocês mesmos, falando também do trâmite que essa diretoria esperava, né? E dessa gracinha que eles colocaram em rede social, que tinha boa notícia chegando da Alemanha. Aí vemos a boa notícia que aconteceu, né? Não chegou diretamente da Alemanha, chegou do Chile, que tomou a mesma atitude do time alemão, que quem ainda intermedia essa negociação com o Hamburgo é a Marisa Lígia, advogada representante do atleta Robinho, que pelos seus antecedentes, com as suas ligações, com a sua influência na Alemanha, intermediou o caso, por causa, né, da sua influência aí, e que parece que já estava tudo certo, né, pelo menos eles se iludiram que estava tudo certo, que o Hamburgo da Alemanha tinha dado um sinal de que tinha aceito um acordo do Santos pagar em torno aí um valor para pelo menos eles retirassem a ação, ou pelo menos, né, colocar panos quentes, mas o que foi desmentido pela diretoria do Hamburgo, pelo presidente do clube alemão,
Por quê? Eles estavam esperando o dinheiro do Jackson Poroso, que foi recentemente vendido ao Boa Vista de Portugal, e que o dinheiro ainda não entrou. Eles estavam esperando isso, né? Em torno aí, se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui, o valor é em torno de 3 milhões de reais, por aí, se não me engano. Agora eu tô com papel aqui, galera. Assim, ao vivo é tudo difícil, né? Mas enfim, era o valor aí que eles estavam esperando para receber do Poroso. E com essa grana, né, essa grana não iria diretamente, iria direto para a Alemanha, não vinha nem para o Santos aqui. Estavam esperando o Boa Vista pagar uma parcela aí do Poroso e ia direto. E com esse era o sinal para que o Hamburgo, né, pelo menos para dobrar os jogadores, os dirigentes da equipe alemã. Só que esse dinheiro não veio. E com esse dinheiro não veio, a equipe alemã, né, os dirigentes ficaram pé da vida com isso. Mais uma vez, nós ficamos com o nome sujo na praça, com aquela promessa de que nós vamos pagar, Pérez falando que vai pagar, que isso e aquilo, e não pagou até agora. E como a grana não veio, né, deram com os burros na água, como se diz aí em Portugal. E ficamos aí com esse problema. Durma-se com barulho desses, galera. Durma-se com barulho desses. E o Robinho, né, falando nele, que já deu temos aí uma matéria que ele já estava, né, já estava certo, já tinha, até o Vampeta chegou a entregar o Robinho, que numa conversa que estiveram aí aqui no Guarujá, o Robinho já estava quase certo de que esse problema se resolveria, e com esse problema resolvido já poderia voltar no Santos. Ele quer porque quer encerrar a carreira no Santos. Com mais críticas que nós temos ao Robinho, ele falou que quer encerrar a carreira no Santos. Agora vai ficar mais difícil do Robinho voltar por causa disso, né? Além do próprio Robinho, né, a Damares, que talvez fosse vir para bem ou para mal, né? Para esse caso foi muito mal, porque para mim, humilde opinião, o Robinho sempre tem portas abertas para o Santos. É um rapaz que tem história no clube, mas caras como, por exemplo, Elias, Laércio, né, com quem nossa diretoria estava palavrada em um acerto de empréstimo inicial para depois, para a próxima gestão que assumir, pagar uma multa de 10 milhões e meio para pegá-lo em definitivo. Né? Esse pacotão para lá de suspeito do nosso presidente, como pretexto de reforçar o elenco, visto que depois ele realmente não vai ser ele que vai pagar mesmo, quem vai pagar vai ser o sucessor dele, né, Pérez? Todo mundo aqui é esperto, né? Nada malandro nosso presidente. Nada malandro, Pérez. E agora ele está metendo louco com esse problema. Eu não quero nem saber. Eu não vou estar aqui mesmo, então eu vou fazer um pacote aqui e quero que se dane. Essa é a atitude nossa. Enquanto isso, a gente ficou aí com as nossas redes sociais empanturradas com esses rumores aí de reforços, e agora acordamos aí para a realidade, né, com essa sanção aí, mais uma da FIFA, e agora estamos aí proibidos, né, de contratar ou registrar atletas por 3 temporadas. Aí o nosso presidente vai dizer assim, mas se a gente pagar, isso aí é só a gente botar o dinheiro na conta que acaba. Mas esse que é o grande problema, presidente. Grande problema. Nós não temos nem 1 milhão para pagar o Atlético Nacional, que está com o dedo já engatilhado para meter na FIFA. E um detalhe, né? Além disso, o terceiro clube que pode meter uma ação contra o Santos, já pode incorrer numa perda de pontos direta. Né? Já pode incorrer um ponto direto. Olha, eu vou até beber aqui. Eu vou beber aqui porque, olha, galera, é uma coisa absurda que nós vivemos aqui no clube. E lembrando, que tem uma postagem que eu fiz na rede social, que toda essa coisa poderia ter se encerrado em 29 de setembro de 2018, que foi a data da votação do impeachment desse presidente do Santos. Muitos não compareceram. Dos 17 mil associados aptos a votar, apenas 3 mil compareceram. E é por isso que eu digo que deveríamos ter um engajamento maior da nossa torcida por causa desses fatores. Que, na época, nosso presidente foi julgado por causa da aquisição do Jackson Poroso por participação, né, de uma empresa de agenciamento de atletas, o que é ilegal dentro do conselho.
o Conselho ratificou, constatou a irregularidade, mas pelo Estatuto o sócio decidiu. Então, galera, tem muitos que talvez possam culpar o Conselho Deliberativo. Neste caso, não adianta culpar apenas os conselheiros, porque eles fizeram a parte deles. Quem poderia ter feito a parte nossa foi os nossos associados, que não comparei muito, principalmente aqueles que, eu lembro que eu estava no dia do pleito, poucos, pelo menos, até poucos residentes daqui na Baixada. A grande maioria eram pessoas, era gente de fora. Muitos residentes de fora que foram pagos, né, vamos dizer, foram conduzidos com ônibus pagos. Nosso presidente utilizou a máquina administrativa do clube, pagando ônibus até de graça para pessoas filiadas a embaixadas. Aliás, é um assunto bem espinhoso aí, tá? Para rende muito pano para manga. Muitos vindos de embaixadas que desceram a serra, né, de quilômetros de distância para votar a favor do nosso presidente atual. Enquanto aí que a nossa omissão de grande parte dos nossos associados, eu digo isso com números que eu citei agora, infelizmente decidiram pela permanência dele. Quer queira ou quer não, mas muitos vão dizer que é por causa do seu vice-presidente, que tem problemas com ele. Para mim não interessa. O problema aqui estava em julgamento era o presidente José Carlos Pérez, não o vice-presidente dele. E se caso ele fosse destituído do cargo, e fosse o seu vice-presidente, com quais questionamentos que tem com ele, depois teria a chance dele também ser julgado. Então, o associado foi ludibriado com aquela propaganda que foi, na verdade, foi uma outra eleição que tiveram naquela ocasião, que passou a ser o que era para ser apenas um julgamento, um direito do livre associado de conhecer as normas do clube, de se o presidente estava realmente infringindo a lei, foi constatado pelo Conselho que ele infringiu o Estatuto do clube, acabou se tornando uma disputa política entre o presidente e o seu vice, que não um antagonismo político não deveria estar lá e que o associado infelizmente abraçou, seja por ação dos que vieram e por omissão dos que não compareceram. Então não adianta culpar os conselheiros. Não adianta culpar o sistema, sendo que nós, pelo próprio Estatuto Social do clube, nós tivemos essa oportunidade, nós tivemos o direito de decidir os rumos do clube e foi decidido pela permanência dele. E agora, né, para aqueles que votaram pelo impeachment dele, como eu, tá, agora eu posso dizer abertamente isso, que já previa que outras coisas ainda mais graves poderiam acontecer, como infelizmente estão se concretizando. Foi, na verdade, o associado que deu carta branca para o José Carlos Pérez. Então é isso que eu acho que é muito importante do associado, principalmente aquele que é até residente aqui, mais perto aqui dos domínios da Belmiro, ficar sempre bem informado, ficar bem engajado no que acontece no clube. Principalmente você, associado, que tem poder de voto hoje, que pode votar, se informe mais sobre os rumos do clube, se informe mais do que está acontecendo, para que funciona o Conselho Deliberativo. Naquela ocasião, no caso do impeachment do Pérez, o Conselho fez aquilo que foi de praxe deles. Agora, talvez não. Talvez aí, por causa, nesse dia, por exemplo, está se rolando aí uma votação, mais uma vez, para o afastamento do Pérez, que agora está sendo barrado, talvez, aí pela mesa do presidente do Conselho, Marcelo Teixeira, mas naquela ocasião não. Naquela ocasião não tem como sim, não tem o que dizer do Conselho Deliberativo. Eles fizeram a parte deles. Coube ao associado, a última palavra coube ao associado. E agora é isso. Né? Temos agora o ano de eleição, né? Que vou falar mais tempo aí, não dá muito falar sobre política, mas é importante já estarem, principalmente já antenados sobre aqueles que lá atrás apoiaram este presidente, que agora estão querendo tirar o corpo fora. Pessoas de embaixadas, pessoas que já fizeram parte do seu conselho do comitê gestor, que também têm responsabilidade nessa situação que encontramos agora. Que gostam de agora, aquele velho ditado: quando o filho é bom, todo mundo quer ser o pai da criança. Mas quando o filho é ruim, todo mundo fala, não é teu, o problema é teu, toma que o filho é seu. Ninguém agora quer ser o pai do seu Pérez. Ninguém agora quer ser participante, quer dizer que fez parte ou não. Que foi decepcionado, nada disso. Então é isso, galera. A gente tem que, né, se informar, de ser muito atenado no que acontece, as coisas com tudo, porque as pessoas como José Carlos Pérez apareçam de novo. Né?
É isso que eu tenho para dizer aqui, mais ou menos assim, basicamente. Isso eu tenho mais coisa para falar aí em política, que agora é ano de eleição, né? Eu vou falar, eu prometo falar mais coisas aí. Então. Bom, para não dizer que falei de flores, parabéns aí para Kathleen, a autora aí dos 100 gols. Está na marca aí, se não me engano, até do grande mestre Coutinho. Nós temos aí uma artilheira nata, a maior que nós temos já do futebol brasileiro e para variar no nosso Santos, né? DNA ofensiva por nós mesmos. Parabéns para a Kathleen, por aí 100 vezes a nossa sereia da Vila. Eu já disse aí no vídeo que ela é uma das jogadoras imprescindíveis aí na história do nosso Alvinegro Praia, ao lado da Maurílio, que venceu a carreira. Essas duas eu acho que já merecem aí mais uma homenagem, aí, talvez uma galeria reservada às nossas sereias que representam a camisa do Peixão. Essas duas merecem aí, acho que homenagens aí para, talvez aí, menções para lá de históricas aí no Marinho. Com certeza já entraram aí para a história do nossas pioneiras sereias da vida. Falando aí um pouquinho também, vou aproveitar para fazer uma prévia do jogo contra o Botafogo no Engenhão, que vai ser domingo às 18h15, no domingo. Jogo que não vai ser fácil, galera. Botafogo, apesar de estar na zona de rebaixamento, vem fazendo boas partidas que eu observei. É uma equipe que tem o Calu, Salomão Calu, internacional, o Marfinez, tem o Honda, e tem essa revelação que até o Santos aí chegou a se cogitar em rumores, o Matheus Babi, um atacante de 1,91 m de altura, que ganha a posição do titular deles lá, que anda fazendo gols, e arrisca de fora. Quando eles se abrir espaço no meio do campo, eles não arriscam, não são que nem nós não, que não arrisca não, que não chuta de fora. É um time que, apesar dos resultados ruins que tiveram, estarem na zona de rebaixamento, não vai ser uma partida fácil não. Eu posso até acrescentar aqui, galera, que o Botafogo pode ser favorito nesse jogo, que é um tipo de jogo aí que eles vão estar com a faca nos dentes, vão vir determinados para sair da zona, e esses últimos jogos que eles fizeram, principalmente diante do Vasco, foi jogo a jogo. Eles perderam a primeira partida deles pelo Brasileiro, que foi 3-2, mas foi por pouco, foi pau a pau. E o Vasco é uma equipe que a gente viu aqui, deu muita dificuldade nossa, apesar do problema que tivemos no VAR. Uma equipe que jogou até melhor, perdeu muitas chances, poderia ter empatado no finzinho, podia ter sido 3-3 tranquilamente, perderam muitos gols. É uma equipe que se der espaço, se der, por exemplo, principalmente esse Calu, que às vezes joga muito espetado pelo lado esquerdo. Atenção aí, né? Eu sei que acho que o Kuga, se alguém estiver vendo esse vídeo aí, vai até postar pro Kuga. Atenção, Kuga, né? Cuidado com o Calu com o lado esquerdo aí, que é um cara que finta bastante, se levar a marcação ali é quase fatal. Garoto não, veterano, que ele é um bom de bola, tem habilidade. O Honda também, esse japonês, já jogou melhor, iniciou bem, teve uma queda de produção, mas agora não é um rapaz aí para se dispensar não, é um cara que também faz uma armação de jogadas, principalmente pela intermediária, algo que nós não temos nesse time do Santos, né? Algo que o Kuga precisa ver urgentemente, embora ele não tenha muito tempo aí para treinar a equipe, mas ele vai ter um certo time aí para poder ver os vídeos da galera aí, dos jogos dos adversários, para conversar com o elenco. É um time que também explora seus laterais, também nas jogadas de linha de fundo. Vamos encontrar o Paulo Autuori, né? O Autuori, que quando esteve aqui disse que jurou que não iria mais ser treinador de futebol, mas foi só ele sair, foi só encontrar essa diretoria que mudou de ideia, o treinador do Botafogo. E ele joga no esquema, bom, ele varia de adversário. Por exemplo, diante do Flamengo, por exemplo, ele jogou no esquema 5-4-1, fechou o time todo. Tem vezes que ele joga no 4-4-2, que é a maioria das vezes que ele joga, né? E quem mais? É nessa formação, né? O Santos precisa tomar cuidado, principalmente do seu meio no campo. Eu até cravo aí ser pessimista. Os jogos aí que eu fui até, digamos, comedido aí de empates, se o Santos perder essa partida, a galera pode ficar revoltada, mas não vai ser novidade alguma não. Ainda mais agora que estamos desfocados do Soteldo,
que teve problemas aí, né, vai estar, embora mesmo que ele, né, não tivesse esse problema aí do visto para ir para o Equador, né, que não tem problemas de diplomacia, ele já não poderia jogar porque tomou o terceiro amarelo. E o Marinho, né, Marinho que vai poder jogar, aí aleluia, depois de tanta notícia ruim, Marinho não foi convocado pelo Tite aí nessa convocação que tivemos hoje de manhã. Ele foi deixado de lado, por enquanto, né? Nunca se sabe o que a nossa CBF pode aprontar para nós. Nós tivemos vários antecedentes aí, né? De atletas aí que foram, né, momentos. Eu lembro muito bem na temporada de 2005 que a gente estava num momento bom aí que de repente começaram a convocar atletas, prejudicando a nossa equipe. 2012 também foi algo semelhante com o Neymar. A gente já estou calejado aí, até de se preparar o espírito que caso o Marinho chame mais atenção do que chama, né, já foi providenciado aí a documentação dele, mas o Tite preferiu, por enquanto, deixar o Marinho de lado. Então, por enquanto, mais uma vez, o Marinho pode aí jogar continuar no quadro nosso alvinegro praiano, beleza? Galera, é isso que eu tenho que dizer aí. Obrigado aí pelo feedback, realmente nos jogos, nas postagens aí a respeito dos assuntos da próxima live. Deem seus comentários aí depois no gravado vídeo, bem? Tomara que se torne uma tradição e espero que vocês tenham gostado. Se vocês também não gostaram também, deixem suas críticas também, sugestões, que eu estou sempre aberto aí para um aprimoramento para vocês, que até porque é um grupo feito para vocês também interagirem, não somente eu não, né? Para vocês também se engajarem nesse momento aí que encontramos no nosso Santos, explorar, vocês precisam também participar. Vocês não sabem o poder que tem, galera. Pense bem bastante e também previna-se para o Covid-19, que essa pandemia não acabou. Use máscara na rua, use álcool gel, lave bem as mãos, proteja-se a você e a quem você ama. Valeu? É isso aí que tenho para dizer. Sextou, galera. Bom fim de semana. Cuide-se, hein? Sei que é bem convidativo aí para balada, mas não exagera não, viu? Com bastante cuidado. Galera, mais uma vez aí, muito obrigado e até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu!